Olá, tudo bem? Que bom nos reencontrarmos, não é? Depois do Dia das Mães, não teve EBD, você ficou procurando aí na internet, não é? Se não ficou também, fique sabendo que nós estamos continuando o estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Estamos estudando esta revista aqui, que vai tratar do Sermão do Monte. E antes de continuarmos, eu quero convidar você a orar comigo, pedindo para que Deus nos oriente, nos guarde e nos dirija nesse estudo das Escrituras. Vamos lá? Senhor, nós te pedimos, e te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos ensine e que o Senhor nos console pela tua palavra. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, abra sua Bíblia lá, Mateus, capítulo 5, e eu quero fazer uma breve recapitulação com você. Onde é que nós estamos? Nós estamos na lição 3, que vai falar sobre Jesus e a lei. Você precisa lembrar que as bem-aventuranças, eu vou usar aqui meu papel, as bem-aventuranças, elas são a lei do reino. Do reino de quem? Do reino de Deus. Então, você sabe, você já aprendeu isso, que o público-alvo que Jesus vai utilizar ali é gente que foi curada, é gente que foi transformada fisicamente, mas gente que se dispôs a ir além. Além da questão física, eles se dispuseram a continuar estudando as Escrituras por meio do Senhor Jesus. E aí é muito interessante, porque quem segue a Jesus, Jesus já os trata como participantes do reino. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem já segue a Jesus já é tratado como participante do reino. Não tem nenhum dogma, não tem nenhum tipo de pressão eclesiástica. Quem segue a Jesus já começa a participar do reino. E você sabe que as bem-aventuranças vão ter como centro delas aquilo que a gente falou do quiasmo, daquela história do ovo frito, lembra? Que tem a casca, vou fazer aqui de novo, ó. Tem a casca, tá lembrado do ovo? Como é que é o ovo? Isso aqui até a criança pequena sabe, né? Tem a casca, tem a clara do ovo e tem a gema do ovo. A gente aprendeu, a gente já viu aqui que no raciocínio judaico, o centro, o mais importante está no centro. É como uma cebola, acho que você vai descascando, tem várias camadas. E a gente viu, olhando as bem-aventuranças, que a quinta bem-aventurança, lembra lá, pega lá no versículo, deixa eu pegar aqui, e você pega aí, versículo 7. Veja que coisa curiosa. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ora, qual é a bem-aventurança disso, né? Misericordioso alcançará misericórdia. Ah, interessante. Isso aqui está no meio das bem-aventuranças. Então, o destaque das bem-aventuranças é a misericórdia. E o que é misericórdia? Você lembra? Misericórdia é não dar à pessoa o castigo que ela merece. Livrar a pessoa do castigo. Isso é ter misericórdia. Você quer me punir por alguma coisa errada? Você tem todo o direito, porque você combinou isso comigo. Então, você pode punir a pessoa que cometeu algo errado. O que é misericórdia? A misericórdia é livrar essa pessoa do castigo. É por isso que eu falo, tenha misericórdia, me quebra esse galho. Então, quando Jesus vai ensinar as bem-aventuranças, só para você lembrar, o público-alvo é daquelas pessoas que foram curadas e não foram embora, seguiram Jesus até o monte, junto com seus
apóstolos, junto com os seus discípulos. E Jesus vai dizer que eles são bem-aventurados. Depois, dando a eles o coração disso que é a misericórdia. Ou seja, você tem que ser compassivo, misericordioso para a pessoa do seu lado, para você receber a misericórdia mais extraordinária do mundo, que é a misericórdia de Deus. E Deus não vai apenas te poupar do castigo, mas vai te dar um presente. E isso a gente chama de graça. O que é graça? Graça é favor que você não merece, que nós não merecemos. É como se eu fosse um aluno de escola e chegasse no final do ano, eu vivi isso, né? Família pobre. Então, chegava para o meu pai e falava assim, pai, o que eu vou ganhar de presente no final de ano se eu passar? Aí meu pai falava na lata, olha, você não faz mais que obrigação, você tem que passar de ano. Tem que passar, estudando, tem que passar de ano. Aí eu caí na besteira de perguntar a ele. Eu falei, se eu não passar? Bem, se você não passar, você vai ser castigado. Você vai tomar uma surra. Agora, imagine, eu não fiz isso, mas imaginem aquele aluno que vai combinar, que vai ganhar um presente do pai, vai ganhar um jogo de videogame, não sei, que ele deseja muito, e ele é reprovado. O que o pai vai fazer? Vai bater? Pode bater nele porque tem todo o direito, porque o menino desobedeceu. Mas imagine o menino ser reprovado e ganhar o videogame. Aí, meu amigo, não é misericórdia, aí é graça. Graça é presente para quem não merece. Graça é favor imerecido. Então, é interessante você entender isso. Quando Jesus está inaugurando o seu reino, ele vai dizer, bem-aventurados misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. Mas depois vai ter um plus. Você vai ver ao longo da nossa caminhada que vai ter um plus. E é tão interessante que Jesus agora vai começar a comparar seus ensinos à lei mosaica. Você lembra, né? Judeu é agarrado em Moisés e na lei. Então, Jesus vai apresentar para eles, logo depois de mostrar as bem-aventuranças, Jesus vai falar assim, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Foi o que nós vimos na lição passada. Então, Jesus começa a atrair aquelas multidões, aquelas pessoas, primeiro com as curas, com os milagres, com as coisas extraordinárias. Depois, quem queria seguir a Jesus é tratado como participante do reino, e ele vai dizer, quem participa do reino é sal e é luz. Depois você pode ver isso na lição anterior. Agora, Jesus vai apertar ainda mais o cerco, que ele vai dizer, vocês não apenas são sal da terra, não apenas são a luz do mundo, mas vocês vão aprender junto comigo como é que se lê as Escrituras. E Jesus vai ler, então, o Antigo Testamento. Veja lá, por favor, versículo 17. Como é que começa o texto? Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então, veja bem, Jesus está mostrando aqui, Jesus vai mostrar para os seus seguidores Jesus vai apresentar aos seus seguidores uma forma de interpretar a lei. Por que isso é interessante? Isso é interessante porque Jesus está em cima do monte e você sabe que ficava ali em cima do monte, sentado, quem era mestre? O rabi. E normalmente o rabi pegava a lei e interpretava a lei. Agora, Jesus vai mostrar qual a forma de ler a lei, qual é a forma de ler as Escrituras. Vamos botar aqui o ovo frito e vamos colocar aqui para as crianças, né? Quer ficar brincando, né? Só para que você entenda. Jesus vai dizer, eu, porém, vos digo, não pensem que ele diz, não pensem que eu vim descumprir a lei. Não, eu estou aqui para cumprir a lei até os limites da própria lei, até o fim.
Gente, preste atenção nisso. Quando ele está falando de lei, na verdade, o original vai dizer Torá. E não é que eu não vim apenas para cumprir a Torá. O que é Torá? A Torá não tem só a lei. A Torá são os 5 primeiros livros do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Qual é o coração da Torá? O coração da Torá é santidade. Deixa eu tentar te explicar. Na Torá você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O meio aqui é Levítico. Sobre o que trata o livro de Levítico? Santidade. O livro de Gênesis é o começo, o projeto da nação. Depois o livro de Êxodo é deserto. Aqui é deserto, como aqui é no deserto, como também Números é no deserto. Aqui é começo da criação e começo do projeto de uma nação. Aqui é o projeto de uma nação, que Deuteronômio é a repetição da lei e é a hora que Moisés vai delegar para eles que eles chegaram na terra prometida. Levítico, então, vai tratar de santidade. Então, presta atenção, quando Jesus vai dizer, eu vim cumprir a lei em toda a sua dimensão, eu vim cumprir a Torá em toda a sua dimensão, a gente tem que ter noção do que acontece em termos de santidade. Como é que o povo conseguia santidade? Como é que eles conseguiam pureza e santidade? O povo conseguia isso através do sacrifício de um cordeiro. Que coisa interessante. Jesus é o próprio cordeiro registrado na lei. Mas ele ainda não revelou isso. É só para você entender o que Jesus está dizendo. Eu vim cumprir a lei e toda a lei. Ele vai cumprir nele mesmo toda a lei. E aí você pode me questionar e perguntar, mas Jesus era curioso. Ele fala que veio cumprir a lei e as pessoas o perseguiam, os líderes religiosos o perseguiam por causa das curas que ele fazia no sábado. Não é? Várias curas Jesus fez no sábado. Mas eu quero que você abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, no capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo... Lucas, capítulo 6, versículo 9. Lucas, eu estou com o capítulo 5. Lucas 6, 9, na minha Bíblia, Nova Versão Internacional, diz assim, Jesus lhes disse, eu pergunto, então Jesus faz uma pergunta, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Por que isso? Porque a lei, a proposta da lei era guardar o sábado. Por que guardar o sábado? Para preservar a vida. Porque senão a gente trabalharia domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E não para nunca. Eu vou dizer para você, isso é um terror. Eu vivi isso de perto durante a pandemia. A gente perde a noção do que é domingo, o que é segunda, o que é terça, porque a gente está sempre naquele vício de ficar em casa e fazer as coisas. E é por isso que a gente separa um dia para o Senhor, porque a gente precisa parar para pensar, para refletir. E a proposta do sábado é exatamente isso. A proposta do sábado é que você pare para refletir. Refletir em quê? Refletir na sua vida, refletir nos seus conceitos, refletir do seu trabalho e refletir do seu relacionamento com Deus. Então veja que as bem-aventuranças estão muito além das informações registradas por Mateus. Porque Mateus coloca a letra, mas ele não pode colocar todo o espírito da lei. Como é que a gente consegue isso? Porque Mateus foi inspirado, deixa eu usar o papel, né? Para que eu fazer esse gesto aqui? Mateus, então, vou colocar o Mateus aqui.
Era melhor desenhar o Mateus, né? Mas eu vou botar ele aqui. Mateus, cobrador de impostos. Vou botar ele de cavanhaque assim. Ele foi inspirado por Deus. Inspirado. Ele recebeu a inspiração do Espírito Santo. E nós, ao lermos as Escrituras, ao lermos o que Mateus escreveu, nós somos iluminados. Iluminação. Quem inspira? O Espírito Santo. Quem ilumina? O Espírito Santo. Então, na verdade, ler as Escrituras é estar em contato com o autor do texto. O autor do texto é o Espírito Santo que inspira os escritores a escreverem. Eles escrevem, nós lemos e entendemos, iluminados, esclarecidos pelo Espírito Santo. Então, Jesus disse que vem cumprir toda a lei. E aí você pode falar, mas o que era a lei? E quantas eram as leis? Você tem lá 613 leis, de uma forma geral. 248 leis, mais 365 leis. O que é isso? Está dizendo leis positivas e leis negativas. Então, ele não está falando dessas leis aqui, não só dessas leis. Ele está falando de todo o contexto da Torá. Você já entendeu muito bem isso. E a Torá era ensinada por fariseus e saduceus. Vamos colocar aqui, fariseus, você tem o fariseu e o saduceu. Você não vai mais esquecer isso, tenho certeza. Por que isso? Porque o fariseu era um homem separado. O nome fariseu, inclusive, significa isso. É o cara distante, separado. Daqui surgem os monges. Eles não se envolvem com a cultura daquele lugar, mas ele é mestre, ele é professor ali, o fariseu. O saduceu era sacerdote, estava ligado aos sacerdotes, ao templo. Então, você vai sempre lembrar aqui que sacerdote está ligado ao dinheiro, está ligado ao templo, está ligado ao dinheiro. E esse aqui está ligado ao ensino, à palavra. Eles eram professores, eles ganhavam a vida como professores. E o que eles faziam? Eles criavam, que faziam em termos de lei, eles criavam uma barreira em torno da lei. Por exemplo, a lei diz que tem que se guardar o sábado. E você sabe que o judeu começa a guardar sexta-feira. Por quê? Porque ele não quer nem correr o risco de entrar no sábado. Então, ele já começa a se guardar e se preservar e se manter e não ter atividade desde a sexta-feira, para em momento nenhum ele falhar com a letra da lei. E agora o que Jesus vai fazer? Jesus não vai fazer um aparato em torno da lei. Sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai fazer um mergulho na lei. Jesus vai falar, eu vim cumprir toda a lei. Da mesma forma que ele mergulhou na lei e ele se transformou no próprio Cordeiro, ele vai fazer a mesma coisa na proposta que ele apresenta a cada um de nós que lemos este sermão do monte. Qual é a proposta que Jesus vai fazer? Isso é que eu quero mostrar para você. Por isso Jesus fala assim, a lei diz o seguinte, mas eu, porém, vos digo. É por isso que Jesus vai mostrar um mergulho na lei. Ele vai entrar na essência da lei, no coração da lei, no princípio que estimulou para que a lei fosse escrita. Por isso ele vai dizer lá, vamos ler o texto? Ele vai dizer assim, versículo 17, então, comentamos, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra,
De forma alguma desaparecerá da lei ou da Torá a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Aqui ele está dizendo não vai desaparecer da lei a menor letra do grego e a menor letra do hebraico. Qual era a menor letra do grego? Era o iota. E a menor letra do hebraico era o iod, que é só um tracinho mesmo. Então, o que Jesus está dizendo é que ele veio cumprir toda a lei em sua essência. Agora, é óbvio que tem algumas leis, que chamamos de ordinárias, que seria impossível, por exemplo, Jesus cumprir as leis relacionadas à mulher, as leis relacionadas à guerra, mas o que ele mostra para a gente é a essência da lei. Estão lembrados quando chegaram para Jesus e perguntaram assim, o que diz as Escrituras? Como você, Senhor, Mestre Jesus, resume as Escrituras? Ele vai dizer, resumir as Escrituras, na verdade, em dois, que pode ser um mandamento só. O que ele vai dizer? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, na verdade, a essência da lei é amor, é a busca da santidade, porque Deus é amor. Estão conectados nisso? Estão entendendo essa coisa toda? Agora, vamos ao versículo 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar, presta atenção, todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino. Então, a essência do reino de Deus não é baseada em discurso, mas em exercício. Por isso a gente é sal da terra, a gente é luz do mundo. E por isso que ele dá destaque aqui a praticar e ensinar. E ensinar esses princípios para as outras gerações que convivem conosco. Agora vamos ao versículo 20. Pois eu vos digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Estão lembrados aqui? Olha aqui o que eu fiz. Os fariseus, eles faziam um aparato em torno da lei. Os mestres da lei faziam um aparato em torno da lei para você não ultrapassar aquele limite. Mais um exemplo. Eles não podiam andar, não fazer nada no dia de sábado. Então, o que os fariseus fizeram? Eles calcularam o que era trabalhar, qual era o raio de atuação das pessoas, quantos passos eles deveriam dar. Então, na verdade, Jesus não está criticando os fariseus, mas ele está criticando a forma como eles leem a lei. Por isso eles eram tão rígidos. E, na verdade, quando você fica tão rígido, você fica agarrado à letra e você fica insensível às outras pessoas. É o que Jesus vai falar logo mais adiante. Então, por favor, preste atenção nisso. Jesus veio cumprir toda a lei. E ele cumpriu toda a lei, inclusive a lei nele mesmo, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E qual é a proposta de Jesus para nós? Nós cumprimos toda a lei, todo o aspecto da lei. Aí você precisa estudar a lei, e por isso você está na Escola Bíblica Dominical, para entender qual é o princípio da lei lá do Antigo Testamento. Aí você vai falar, mas qual é a lei? Onde está a lei? Êxodo capítulo 20. Não, ali tem apenas os 10 mandamentos. Mas aqui, na Torá, pensa comigo, na Torá você tem a experiência de Caim e Abel, você tem a experiência de Noé, você tem a experiência de Abraão, que é nosso pai da fé, que passou por um processo até chegar ao momento dele confiar tanto em Deus a ponto de entregar o seu filho, seu único filho, e Deus vai poupar Isaac daquele sacrifício, mas aqui o Filho de Deus não vai ser poupado do sacrifício, entende? Aqui a Torá vai explicar toda a construção do povo de Deus. E aqui Jesus está fazendo uma conexão disso. O povo de Deus sendo construído no Antigo Testamento,
em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e agora o povo de Jesus sendo constituído, não ignorando isso, mas incorporando os princípios da lei à prática de vida deles. Mas a gente tem que achar o princípio da lei. E esse é a essência desse ensino. Eu, porém, vos digo, não vai sumir nada até que se cumpra todo o princípio da lei. É isso que Jesus está querendo compartilhar e ensinar para todos nós aqui, lendo Mateus capítulo 5, versículos 17 até o versículo 20. Vamos só recapitular para terminarmos a lição. Você entendeu que Mateus escreve esse trecho, o Sermão do Monte, porque Mateus escreve para judeus, e o propósito de Mateus é apresentar o rei. Então, por que Mateus escreve o Sermão do Monte? Para mostrar os valores do reino desse rei, que é Jesus. Então, para isso servem as bem-aventuranças, para entendermos quais são os valores do reino. Então, é por isso que eu coloquei aqui. Mateus é inspirado pelo Espírito Santo, ele recebe a inspiração do Espírito Santo e nós recebemos a iluminação também do Espírito Santo. E a Bíblia vai fazer a conexão entre nós e Mateus e entre nós e o próprio Espírito de Deus. Então, eu queria que você guardasse isso com muita clareza no seu coração. Nenhum tio, nenhuma regra, nenhum princípio apresentado no Antigo Testamento vai deixar de ser cumprido. Agora, veja, Jesus vai além, ele vai dizer assim, se eu tratar mal a uma pessoa, porque você sabe que o 6º mandamento é não matarás, mas Jesus vai dizer, se eu tratar mal a uma pessoa, eu já sou réu e já estou pronto à punição. Olha que coisa interessante. Não precisa você matar. Você não precisa matar. Você não precisa ser um homicida, como diz lá o texto do Antigo Testamento. Você não precisa ser um assassino. Basta você ter raiva da pessoa que você já é réu de punição. Então você vai falar assim, puxa vida, então se eu for tratar mal uma pessoa, eu sou igual a um assassino? Jesus fala que você tem que ter cuidado, porque senão você vai se tornar um. Porque se eu começar a agredir você, ofender você, o que é que eu estou fazendo? Eu estou te tratando como menor. Se eu trato você como menor, eu estou dizendo que eu sou maior do que você. Se eu trato você como menor e eu sou maior, quem é criatura de Deus? Quem é que foi criado à imagem de Deus? O maior ou o menor? Na verdade, nós somos todos iguais. Então, quando Jesus está dizendo para você ter cuidado com a forma como você trata as pessoas, porque você não pode sustentar coisas naturais dentro de você por muito tempo. O que eu estou falando? Estou falando de sentimentos negativos. E um dos sentimentos negativos apresentados aqui é a ira, a raiva. Você pode ler lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 9, e também o texto de Efésios capítulo 4, versículo 26. Eu vou ler o texto, eu acho que está marcado aqui, Eclesiastes. Eclesiastes 7, versículo 9, diz assim: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Veja bem, o que Jesus está falando faz conexão muito próxima a esse texto de Eclesiastes. E vai fazer também conexão a Efésios 4, 26, quando Paulo vai dizer, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então ele está falando mal da ira? Ele falou, não é, essa não é a questão. A questão é que se eu ficar irado, eu tenho que administrar, e você vai ver isso com mais clareza na próxima lição, os meus sentimentos negativos, a fim de que ele não domine a minha vida e eu transforme isso em ofensa. Entende? Veja como isso tem
muita proximidade com livros da Torá. Lembra-se lá da história do Caim? Quando Caim fica com raiva do seu irmão, Abel, e Deus vai perguntar para ele, como é que você está, Caim? Aí falou, não, estou bem, Não, você não está bem. E aí Deus fala, cuidado com o sentimento que você guarda no seu coração. Não deixe que esse sentimento te domine. Está lá no livro de Gênesis, depois você procura. Deus chamando a atenção de Caim, como chama a nossa atenção por meio de Jesus. Estou falando das Escrituras, estou falando de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, que a gente cumpre a lei quando a gente não deixa sentimentos negativos como a ira crescer dentro de nós. Sabe, eu tive um pastor que foi uma pessoa muito amada e amável na minha vida, que foi o pastor João Falcão Sobrinho. Ele dizia que a ira é como você deixar um passarinho fazer... Já deve ter feito caca na tua cabeça ou na cabeça de alguém que você conhece, não é? Você também já deve ter visto um passarinho pousado na sua janela. Mas você sabe que se ele for colocar um gravetinho ali e você não fizer nada, ele vai transformar aquele gravetinho em ninho. Então, o que é isso? O pastor Falcão dizia, a gente tem que controlar e administrar a ira quando ela está pequena, porque é fácil, é só tirar o graveto que o passarinho não vai fazer um ninho naquele lugar. A mesma coisa com a ira. Porque, veja, você só mata uma pessoa quando você está fora de controle, quando você está irado. Então, é preciso ter cuidado com os sentimentos negativos. A Bíblia fala isso. Por isso, Jesus fala que um insulto que você fala para outra pessoa, raca, que significa tolo, idiota, imbecil, você está diminuindo a outra pessoa, você está tratando uma criatura feita pelo nosso Deus como uma criatura menor do que você. Agora você entende por que eu estou falando de conexão com as bem-aventuranças? Como é que você vai ser misericordioso? Quando você trouxer essa pessoa para dentro de você. E quando você fizer isso, você vai estar cumprindo toda a lei. Isso é extraordinário. Na próxima lição, eu quero conversar com vocês sobre fidelidade e honestidade. Veja como essas coisas se entrelaçam e como a mensagem do Sermão do Monte é, como já havia dito para vocês, como uma luta de boxe. Mas o boxeador, que é Jesus, ele não dá um soco logo no queixo, não dá um direto em você, ele vai minando suas forças, sua resistência, dando muitas pancadas, e é isso que a gente está levando, estudando o Sermão do Monte. Por isso acho que a gente estuda pouco o Sermão do Monte, porque é uma pancada atrás da outra para que a gente caia sob o domínio completo do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, que é o nosso Senhor Jesus. A minha oração é que Deus te abençoe muito e que você, junto comigo, estude as Escrituras e veja se faz sentido o que eu estou falando para você. Depois você pode fazer um comentário e se você gostou desta lição e gostou desse vídeo, dá seu joinha aí. Se você ficou conosco até agora, eu espero você na próxima lição, no próximo encontro aqui. Deus te abençoe. Semana gloriosa na presença do Senhor.